Treino em Foco, semana temática sobre potência muscular. O que a gente vai fazer essa semana sobre potência muscular? Eu tenho recebido no meu perfil no Face muitas perguntas sobre a questão de como treinar potência, como incluir um trabalho de potência dentro do treinamento. E a gente, para poder abarcar aí com uma sequência que se torne mais lógico para vocês entenderem essa parte de potência, a gente vai fazer essa semana toda sobre trabalho de potência muscular. Então acompanhe hoje o primeiro vídeo, que a gente vai dar uma teoria básica sobre as outras postagens do longo da semana, onde nós vamos aplicar na prática esse treinamento de potência. Acompanhe o vídeo de hoje. Bem, pessoal, esse primeiro vídeo hoje, segunda-feira, a gente vai trazer alguns dados teóricos sobre potência muscular, onde a gente vai mostrar para vocês como trabalhar ou entender melhor essa quesito de potência para poder introduzir no treinamento. Então vamos ver aqui. Primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês, se a gente pensar em trabalhar com potência muscular, nós temos que entender que potência é força vezes velocidade. Então o primeiro ponto que nós podemos entender de potência vezes velocidade é de que potência é uma qualidade física derivada de outras duas. No caso aí, a força junto com a velocidade. Então toda vez que eu imprimir força juntamente com velocidade, eu vou obter o trabalho de potência e de explosão muscular, que muitos livros tratam também com esse termo de explosão muscular. Então o primeiro ponto que nós temos que entender é esse. Mas normalmente os livros de metodologia do treinamento trazem uma abordagem um pouco diferente em forma desse triângulo que eu apresento agora aqui para vocês. Onde nós temos força num determinado vértice do triângulo, velocidade no outro e resistência no outro. Dentro dessa condição, nós vamos começar a entender a dinâmica de potência primeiramente, para depois entendermos por que está colocado a resistência aqui. O primeiro ponto que nós temos que entender é que atividades, por exemplo, nós poderíamos caracterizar como força praticamente pura. Aqui nós podemos colocar um RM, o teste de um RM como um teste estritamente de força, onde está sendo exigido fisiologicamente uma capacidade enorme de força nesse trabalho. E a repercussão de velocidade é muito baixa, porque nós não conseguimos perceber um regime de contração muscular veloz nesse teste de força, porque obviamente devido a uma quilagem muito alta de um RM, a pessoa não consegue produzir uma velocidade muito alta. Se nós formos caracterizar agora alguma prova, nós podemos pensar aqui nos powerlifters, por exemplo, os levantadores de peso barra, os levantadores de peso olímpico também, aonde nós podemos caracterizar com os trabalhos extremamente de força. E de velocidade, nós poderíamos colocar aqui os 50 metros como uma prova estritamente forte de velocidade, ou ainda poderíamos caracterizar os 100 metros como provas de velocidade. Então nós estamos tentando caracterizar duas situações onde a exigência de força está em grande magnitude e a exigência de velocidade também se encontra em alta magnitude. E nós poderíamos pensar aqui em resistência como, por exemplo, uma maratona. Uma maratona onde nós temos uma alta exigência da magnitude da capacidade de resistência. Obviamente aí da resistência muscular associado grandemente à resistência cardiovascular. Então nós teríamos aqui provas que caracterizam um grande esforço de determinadas qualidades físicas. Só que se nós formos avaliar muitos treinamentos ou muitas provas do atletismo, esportes coletivos, não ficam especificamente só em uma modalidade com uma principal exigência do trabalho. Normalmente tem um mix que a gente encontra entre essas exigências. Então, se nós pensarmos entre essas provas, nós podemos ter determinados esportes que a exigência é uma velocidade com uma determinada dose de força. Em outros esportes nós temos força como principal magnitude, mas com uma determinada dose de velocidade. Como é que eu poderia explicar isso aí para vocês? Dentro do atletismo, por exemplo, a gente poderia pensar no lançamento de dardo como uma prova de extrema velocidade, principalmente do braço para lançar, mas com uma certa dose de força. Se nós pensarmos no atletismo, no arremesso de peso, nós conseguimos identificar que é um esforço, é uma prova, uma modalidade esportiva de grande exigência de força com uma certa dose de velocidade. Então o lançamento de dardo ficaria com grande velocidade com uma certa dose de força, o arremesso de peso com grande magnitude de força com uma certa dose de velocidade. E assim nós vamos compondo nesse parâmetro aqui a potência. Então nós temos mais uma vez aqui identificado
identificado potência com maior dose de velocidade e potência com maior dose de força. Nós podemos migrar de um ponto para o outro. Nós podemos perceber, por exemplo, esportes aonde a exigência, por exemplo, salto no voleibol. Se nós pensarmos em bloqueio, nós pensarmos em ataque no voleibol, a gente precisa de uma boa dose de força e uma boa dose de velocidade. Então nós poderíamos mais ou menos pontuar o salto do voleibol com bastante força, mas com grande capacidade também de velocidade. Na areia nós poderíamos caracterizar aqui, se o salto for feito na quadra, nós poderíamos caracterizar um pouco mais de aproximação para a velocidade, já que na areia, devido ao peso, o piso da areia, ele exige um pouco mais de força. Então o trabalho de potência para salto no bloqueio se aproxima mais do componente de força e o salto feito na quadra se aproxima mais do componente de velocidade, embora esteja mais próximo da força. Então, mais uma vez, eu quero mostrar para vocês esse mix onde nós estamos pontuando potência entre velocidade e força, às vezes mais para força, às vezes mais para velocidade. Mas nós podemos ter, por exemplo, uma interpretação no voleibol. O atacante de meio no voleibol, ele, em tese, deve saltar em todas as bolas de ataque, recebendo ou não essa bola para atacar, para fazer um movimento de finta. E, em tese, também deve saltar em praticamente todos os bloqueios da sua equipe, bloqueios de meio, bloqueios de ponta, já que é o principal bloqueador da equipe. Então, não basta apenas esse atleta ter potência muscular, o atacante de meio, por exemplo, no voleibol, central. Esse atleta deve ter uma certa dose de resistência de potência. Se nós pensarmos principalmente, particularmente em um jogo, no qual o jogo se arraste por 5 sets. Nós não podemos ter um atacante de meio, um central, saltando, por exemplo, no primeiro set 90 centímetros na vertical, salto vertical, e no último set saltando 50 centímetros, ou seja, com uma queda de potência muscular de salto no bloqueio e no ataque muito grande. Então nós temos que pensar que se esse jogo se arrastar até o quinto set, for um jogo muito longo, de um volume de trabalho de salto muito longo, um jogo muito pegado no voleibol, além de compor a capacidade de salto na quadra nesse item aqui, uma potência que tem uma dose de força, mas também tem uma boa dose de velocidade, nós também temos que pensar que para o quinto set precisaremos de uma dose de resistência. Então nós temos que plotar aproximadamente a necessidade desse trabalho de potência como uma dose de velocidade, uma dose de força, mas também uma dose de resistência. Nós temos um mix agora entre velocidade, força e resistência, para nós termos uma resistência de potência sendo treinada, que permita esse atleta chegar ao quinto set com uma boa capacidade de desempenho de salto para bloqueio e para ataque, usando aqui o voleibol como um exemplo. Então, esse triângulo e essa ideia de mix entre força e velocidade gerando a potência e aí introduzindo mais resistência é que nós podemos interpretar as necessidades. Então, por exemplo, no arremesso de peso, o indivíduo vai fazer um arremesso, vai ter um tempo de descanso, vai fazer um segundo arremesso, vai ter outro tempo de descanso, terá um número de arremessos pequenos, nós podemos pensar que a necessidade de resistência de potência para o arremesso de peso, que precisa de uma grande dose de força e uma certa dose de velocidade, mas se aproxima mais da força, o nível de resistência é muito baixo, fica muito longe ainda da resistência, porque o nível exigido de resistência, de explosão, de potência, não é alto quando comparado, por exemplo, ao voleibol, ao central no voleibol, que é a posição tática aí que eu venho usando como exemplo. Então, esse triângulo ele pode ser aplicado em todo e qualquer esporte, em toda e qualquer variação, usando esse mix e sempre analisando qual é a exigência física do esporte naquelas características competitivas. Quanto é exigido dentro da potência do componente de força, quanto é exigido dentro da potência do componente de velocidade, e há ou não alguma exigência de resistência para essa potência, nós podemos pontuar um determinado esporte mais para um ponto, mais para o outro, e ao plotarmos um esporte dentro desse triângulo em diferentes pontos, nós conseguimos identificar quanto de força, quanto de velocidade, e quanto de resistência e quanto de velocidade dentro do mix. E aí nós conseguimos compor o treinamento que nós vamos ver no treino foco da semana, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Para a gente fechar a postagem de hoje, a discussão de hoje teórica sobre isso, nós podemos pensar, por exemplo, no TRP, no treinamento resistivo com peso, na musculação, onde nós teríamos a exigência de força, como eu falei antes, no teste de um RM. O indivíduo fez uma repetição máxima, ele tem uma alta abordagem de força. O indivíduo, por exemplo, fez com uma determinada quilagem 20 repetições máximas,
falhou na 20ª repetição, ele tem uma abordagem sim de força, mas já cresceu o componente resistência no trabalho. Então, dependendo da quilagem, indo sempre até a falha momentânea concêntrica, o indivíduo, por exemplo, com 10 RMs, ele terá uma boa dose de força ainda nesse trabalho, mas já com algum componente de resistência. Com 20 repetições máximas, obviamente, ele se distancia da força e ele aumenta o componente de resistência. Então, no TRP, na musculação, no treinamento resistido com peso, nós também conseguimos entender essa associação entre força para gerar mais resistência ou mais força pura. Entrando, então, nessa característica aqui. Ou seja, quanto mais força é exigido, quanto mais resistência é exigido. Então, aqui um RM, aqui nós poderíamos colocar, por exemplo, 40 RMs. O indivíduo fez 40 repetições até a falha, ele tem uma boa dose de resistência, digamos aqui, e uma menor dose de força. Então ele vai também compondo desse lado do triângulo quanto de resistência e quanto de força ele vai associando. Isso a gente pode jogar ao trabalho de musculação, essa interpretação. Então vejam bem, quanto mais eu me afasto de um RM e mais me aproximo do número elevado de repetições máximas, maior será o componente resistência e menor será o componente força. Quanto mais eu me aproximo de um RM ou executo um RM e me distancio, obviamente, então, de repetições elevadas, mais eu me aproximo do componente força. Se dentro desse panorama eu sempre exigir do indivíduo velocidade máxima de execução do movimento, seja no exercício de leg, seja no exercício de stiff, seja no exercício de supino, seja no voador frontal, seja no abdominal, seja o exercício que for, eu exigir sempre velocidade máxima, eu já estou compondo daí dentro desse panorama de força, ou com maior ou com menor dose de resistência, eu estou compondo a velocidade. Então eu estou obtendo agora potência muscular também no TRP. Obviamente, essa velocidade, desde que eu sempre exija do praticante velocidade máxima, a capacidade real de produzir velocidade mais elevada, um regime de contração muscular mais elevado, só é possível obter quando eu diminuo essa resistência, essa quilagem e me aproximo um pouco mais do trabalho de resistência. Se a gente pensar então em velocidade máxima do indivíduo, para que ele execute uma velocidade grande, eu tenho que me afastar do RM. Então, se a gente pensar aqui, uma repetição máxima, qual é a velocidade máxima que o indivíduo consegue fazer? Uma velocidade lenta, embora ele busque fazer em velocidade máxima. O regime de contração muscular aqui, embora seja buscado uma velocidade máxima, será um regime de contração muscular lento, porque o indivíduo está fazendo uma repetição máxima, não consegue fazer a segunda, a quilagem é extremamente elevada. Se ele estiver fazendo uma quilagem para 10 RMs e eu exigir velocidade máxima, nas primeiras repetições da série de 10 RMs ele conseguirá fazer uma velocidade maior. Se eu exigir velocidade máxima em uma quilagem que ele execute para 20 RMs, as primeiras repetições dessa série ele também conseguirá fazer com velocidade mais elevada. Mas as últimas repetições se tornarão lentas porque ele entrará na falha concêntrica. De qualquer forma, nós conseguimos entender o componente de potência, principalmente no começo de uma série de 10 RMs, no começo de uma série de 20 RMs, quando se exige velocidade máxima de execução do movimento, seja no exercício supino, de leg, de crucifixo, uma remada, o exercício que for. Então a gente consegue compor essa estratégia. Então vejam bem, hoje na segunda-feira que a gente está começando a semana temática sobre treinamento de potência, a gente procurou trazer uma ideia conceitual, metodológica, básica sobre o trabalho de potência, tentando apresentar, principalmente nesse triângulo aqui, que a maioria dos livros de treinamento trabalham pautados nessa ideia. Eu acredito também tendo uma ideia bem interessante de trabalharmos conceitualmente a potência com doses de resistência. Tentei também mostrar para vocês como isso ficaria um pouco aplicado ao trabalho do TRP, para a gente também não perder a noção de como ficaria no TRP, mas nas postagens de terça, quarta, quinta e sexta dessa semana, eu vou aplicar em atividades práticas de tiro em aclive, trabalho em caixa de areia, trabalho em escadaria, para mostrar para vocês como é que entrariam esses conceitos, principalmente esse conceito do triângulo, em trabalhar potência com maior ou menor dose de resistência, trabalhar potência com maior ou menor dose de velocidade, ou menor ou maior dose de força. A gente vai ver então na prática essa semana, a partir de amanhã, aqui no Treino em Foco. Então aguardo vocês para a gente poder ver esse conteúdo teórico amanhã na prática. Um abraço, até amanhã. Nós vamos aqui no trabalho de caixa de areia fazer um trabalho similar ao que nós fizemos na pista, de aceleração e desaceleração. Obviamente, como o piso é areia, ele carrega mais no esforço da força muscular. Quanto mais fofa estiver a areia, maior a dificuldade para acelerar o movimento, uma vez freando esse